Pessoal, a aula de hoje, então, é sobre prescrição e decadência, tá? É um instituto, ou são institutos, né, que nos fazem lembrar da teoria geral dos fatos jurídicos que vocês já estudaram a essa altura, e lembrar da classificação dos fatos jurídicos, né? E aí vocês vão acabar lembrando que os fatos jurídicos podem ser naturais ou humanos. Lá nos naturais ordinários, lembram do decurso do tempo, né? Então, o decurso do tempo, o simples decurso do tempo, é um fato que interessa ao mundo do direito, né? Porque através desse decurso do tempo, com o transcorrer dos dias, é possível que você adquira algo, como ocorre, por exemplo, com a uso capião, também chamada de prescrição aquisitiva, mas não é isso que estudaremos hoje, né? E também perder algo, né? Que é o caso da prescrição extintiva, que estudaremos hoje junto com a decadência, ok? Então, gente, a prescrição, vejam bem, a prescrição ela é a extinção de uma pretensão. O que é essa pretensão? É uma ação ajuizável. É por isso que se diz muito que a prescrição atinge a ação, né? E quando que ela ocorre? Né? Ou por quê? Como que ela ocorre? Em virtude da inércia de seu titular, ou seja, daquele que poderia propor a ação, né? Ele ficou parado, não propôs essa ação, né? Durante um certo espaço de tempo determinado em lei. Tá? Então, a prescrição atinge a ação e a decadência atinge o direito. Ela é a extinção do próprio direito, né? Também, como que eu evito a decadência? Também propondo uma ação, né? Quando o titular desse direito não o exerce no prazo estabelecido em lei ou num prazo combinado pelas partes, ocorre a decadência, ocorre a extinção do direito. Alguém poderia dizer e perguntar agora, mas professor, se ocorre a prescrição e eu não posso mais propor uma ação para cobrar uma dívida, por exemplo, porque não propus a ação dentro do prazo previsto em lei, né? Então, de que me adianta ainda ter o direito? Né? Se eu não posso mais cobrá-lo judicialmente? É uma pergunta muito razoável, né? Por outro lado, se a decadência atinge o próprio direito, né? O fato de eu perder o direito, não seria evidente que eu também deixaria de ter a ação para exercer esse direito? Claro que sim, né? Existe um efeito, e são institutos muito parecidos à prescrição e decadência. E a legislação vem aproximando cada vez mais esses institutos, vem trazendo muitas semelhanças entre eles, né? Nós vamos ver as diferenças agora. Vejam bem, desses conceitos apresentados, você já consegue identificar algumas diferenças. Primeiro, prescrição atinge a pretensão, atinge a ação, né? Não posso mais propor ação. E a decadência atinge o próprio direito. Observe que os prazos de prescrição, né, segundo o primeiro conceito apresentado, né, estão previstos em lei, certo? Então, os prazos de prescrição são sempre previstos em lei. Nós veremos isso novamente daqui a pouco, né? E os prazos de decadência, né, eles são previstos em lei também, né? Mas também podem ser combinados, em alguns casos, né? O prazo pode ser combinado pelas partes. Né? Então, a decadência prevista em lei, o prazo decadencial previsto em lei, fala assim decadência legal ou em virtude de lei. A decadência cujo prazo está previsto no contrato, fala assim decadência convencional. Né? Como eu disse antes, há muitas semelhanças entre prescrição e decadência. E se eu perdi a ação, eu fico com um direito meio besta, né? Porque eu não posso entrar com uma ação judicial mais cobrando esse direito que eu tinha, né? E a decadência, quando atinge o próprio direito, é evidente que
por via de consequência, eu também não tenho mais a ação, né? Mas vejam um caso interessante. Olha o artigo 882 do Código Civil, que ele fala: não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita. Repetir, aí significa o quê? Pedir de volta, certo? Esse é o significado de repetir. Então, eu não posso, se eu paguei uma dívida já prescrita, né, você era um credor meu, certo? Então, eu devia para você, né? Eu deixei de pagar no prazo, né? No prazo que nós, no vencimento que nós acordamos, que nós convencionamos, né? No momento em que eu deixei de pagar no prazo, surgiu para você a ação, surgiu para você a possibilidade de propor uma ação, né? A lei prevê um prazo para propor essa ação, certo? Você, que é o credor, não propôs essa ação dentro desse prazo, né? Não propondo a ação dentro do prazo, o que aconteceu? Prescreveu a sua pretensão, prescreveu a sua ação. É aí que se fala dívida prescrita. É muito comum, né? O que está dizendo o 882? Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita. Então, esse crédito seu, que você não cobrou no prazo e já prescreveu, eu, devedor, né, vou até você e pago, né? Ora, alguém poderia chegar para mim e dizer assim: ó, professor, você pagou, por que você foi pagar? Que besteira que você fez? A dívida já estava prescrita, né? O credor nem podia mais entrar com uma ação contra você, né? Então, o que eu posso resolver fazer? Eu vou pedir de volta. Segundo este artigo 882, eu não posso. E tem lógica. E por que tem lógica isso? Eu não posso pedir de volta, porque quando prescreveu, né, o credor perdeu a ação, mas ele continuava com o direito de crédito. Então, eu paguei algo para ele que eu realmente devia, né? Porque, embora o meu credor não pudesse mais propor uma ação, né, ele ainda tinha o direito de crédito, ele ainda era credor, certo? Vamos tentar explicar isso de uma outra maneira, lembrando de uma classificação do direito. Lembrem que o direito pode ser subjetivo ou potestativo. Existem essas duas formas, duas espécies de direito, tá? Vejam bem, o direito subjetivo, tá, é aquele direito a uma prestação, certo? Como assim direito a uma prestação? Ele é direito a uma prestação porque o meu direito corresponde ao dever jurídico de outra pessoa, certo? É por isso que as ações nesses casos geralmente são as ações condenatórias, porque na ação se pede para o réu fazer algo, né? Exemplo típico disso, cobrar dívida. Olha, se eu sou credor seu, né? Então eu tenho um direito. E esse meu direito é um direito subjetivo. Por quê? Porque esse meu direito de crédito corresponde a uma obrigação sua, né? A uma obrigação sua, a um dever seu. Qual é esse dever? Ora, de pagar a dívida que tem comigo, né? Então, esse é o direito subjetivo, ok? Imagine que você descumpriu a obrigação. Então, vamos lá. Eu sou credor seu, né? Você tem que me pagar, vamos pegar o exemplo lá, tem que me pagar a dívida até tal data e você não paga a dívida no vencimento. Então, você descumpriu a sua obrigação, certo? Esse descumprimento da obrigação corresponde a uma violação do meu direito, não corresponde? Ora, eu tinha um direito de crédito em relação a você. Você deveria pagar para mim até a data X a quantia de tanto. Não pagou, descumpriu a sua obrigação, portanto, violou o meu direito de crédito, certo? No momento em que você violou o meu direito de crédito, surgiu para mim a pretensão. E o que é essa pretensão? Nada mais do que o poder que eu tenho
eu, credor, nessa nossa história, de cobrar judicialmente o direito. Certo? Então, eu tenho um prazo para fazer isso. A lei estabelece um prazo para que eu faça isso. Né? Vamos supor que eu não cobre judicialmente, não entre com essa ação judicial dentro desse prazo previsto em lei. O que vai ocorrer? A extinção dessa minha ação, dessa minha pretensão, através da prescrição. Entendam agora o que dispõe o artigo 189 do Código Civil, que é o primeiro que trata desse assunto. Olha só o que ele fala. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Perceberam que é exatamente isso? Né? Imagina, violado o direito, eu tenho um direito a uma prestação, né? Por isso que ele é chamado de direito subjetivo, porque ele corresponde a um dever seu, da outra pessoa, da outra parte. O exemplo que eu dei foi cobrar dívida. Né? Você não pagou a sua dívida dentro do prazo, então você descumpriu a obrigação. Descumprir a obrigação significa violar o meu direito. Então, olha lá, violado o direito, nasce para o titular desse direito a pretensão, surge a pretensão. Essa pretensão se extingue pela prescrição. Por quê? Porque a lei põe um prazo para eu poder cobrar, para eu entrar com uma ação judicial. Onde estão esses prazos no Código Civil? O próprio artigo diz, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206 do Código Civil. Então, observem que hoje, né, no Código Civil anterior não era assim, mas hoje é muito mais fácil você identificar os prazos prescricionais. Porque no Código Civil, atenção para o que eu estou dizendo, no Código Civil, todos os prazos prescricionais estão nos artigos 205 e 206. Observem que eu não estou dizendo que todos os prazos prescricionais do ordenamento jurídico brasileiro inteiro, né, estão nos artigos 205 e 206. Não, eu estou dizendo assim, porque existe prazo prescricional em outras leis, lei do cheque, Código de Defesa do Consumidor, etc. Né? Mas no Código Civil, que é o objeto do nosso estudo aqui, no Código Civil, todos os prazos prescricionais estão nos artigos 205 e 206. E se tiver algum prazo para você entrar com alguma ação, né, ou exercer algum direito que não esteja nos artigos 205 e 206, então será um prazo decadencial, um prazo de decadência e não de prescrição. O direito potestativo. Gente, potestativo vem de poder. Né? No direito potestativo, esse direito potestativo não corresponde a um dever jurídico de outra pessoa. Certo? As ações aí, geralmente, são ações constitutivas. E por que ele não corresponde a um dever jurídico de outra pessoa? É porque ao outro resta apenas aceitá-lo, se sujeitar a ele. Né? Por isso que eu disse que as ações aí geralmente são constitutivas, porque pede para o juiz constituir uma sanção, ou às vezes desconstituir. Né? Exemplo típico disso é o direito de ver um contrato anulado, de pedir a anulação de um contrato. Né? Então, o direito potestativo ele nada mais é do que um exercício de poder. Né? Imagina que eu chego para você, coloco uma arma na sua cabeça, né? E digo assim, assina essa escritura pública de doação da sua casa para mim, senão eu vou te matar. Né? Eu até lhe dei uma opção, né? Uma opção meio besta, mas eu lhe dei uma opção. Você pode doar a casa para mim ou morrer, certo? Você resolve doar a casa para mim. Gente, vocês conseguem perceber que é uma matéria que ainda vocês verão. Vocês conseguem perceber que é evidente a presença aí de um vício desse negócio jurídico? E qual seria esse vício? Justamente a coação que eu pratiquei. É um defeito do negócio jurídico. Né? Então, no momento em que isso ocorreu, surgiu para você o direito
de pedir a anulação desse contrato, certo? Tem um prazo para se fazer isso, previsto no Código Civil, que nós veremos em aulas que serão ministradas mais adiante. Né? Tem um prazo para se fazer isso. A outra parte, ou seja, você entra com a sua ação de anulação, você não pede esse seu direito potestativo, que é um exercício de poder, né? Você entrando com essa ação de anulação, a mim, que seria o réu nesta ação, resta apenas me sujeitar a esse seu direito potestativo. Me resta apenas aceitá-lo, porque se você entrar e provar, o juiz vai anular. Né? E neste caso, e este é um exemplo típico, né? Porque esse exercício de poder tem um prazo para exercê-lo judicialmente, né? Esse direito, né? Se você não exercê-lo, se você, por exemplo, neste nosso caso, não pedir judicialmente a anulação do contrato dentro do prazo previsto em lei, você vai perder o seu próprio direito de ver este contrato anulado através da decadência. Tá? Vamos lá. Vamos ver algumas regras gerais sobre a prescrição. Né? Algo que eu não disse antes, mas que é importante. Existem ações que são imprescritíveis. Quando eu falo imprescritível, e é comum se utilizar esse termo, ação imprescritível, significa que ela não está sujeita nem a prazo prescricional, nem decadencial, certo? Então, a ação, por exemplo, de investigação de paternidade é uma ação imprescritível. É importante que saibam, e vocês vão detectar essas ações imprescritíveis no decorrer de todo o curso de Direito. Né? A ação de investigação de paternidade é uma delas. Né? Um exemplo, quer ver? O divórcio. Né? O divórcio, né? A ação de divórcio, né? Também, quando você pede o divórcio, você está exercendo também um direito potestativo. A outra parte cabe apenas se sujeitar a isso. Né? Aquela história de não dou o divórcio, sabe? É coisa de novela, coisa de filme. Né? Se um quiser o divórcio, ele vai acontecer. É evidente que o que pode se protelar é discussão quanto à guarda de filho, quanto pensão, a respeito de pensão alimentícia, partilha de bens, mas o divórcio vai acontecer. Só que o divórcio é imprescritível. Né? Não existe um prazo para você entrar com a ação de divórcio, nem prazo de prescrição, nem prazo de decadência. Né? Aliás, imagine se tivesse, né, um prazo. Né? Imagina, você casou, então agora você tem 10 anos para pedir o divórcio. Depois disso vai ser realmente para sempre, ad aeternum. Né? Não existe. Né? O divórcio, o pedido judicial de divórcio não prescreve, não decai nunca. Né? E tem vários outros exemplos, como ação demarcatória, ação de extinção de condomínio, por aí vai que vocês verão em todo o conteúdo do curso. Algumas regras gerais acerca da prescrição. Né? O artigo 190 diz o seguinte: a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Gente, a exceção, né, ela está aí no sentido de defesa, ela significa defesa. Eu coloquei como exemplo, eu daria como exemplo a compensação de um crédito prescrito. Então, olha só. Imagina que eu tenho um crédito em relação a você, tudo bem? Vão entendendo a história. Eu tenho um crédito em relação a você. Você é devedor, devedora, e eu sou o credor, certo? Por conta de um negócio jurídico que celebramos. Por conta de um outro negócio jurídico, eu sou devedor seu. Invertemos agora. Então, ao mesmo tempo que eu sou devedor num negócio, eu sou credor em outro, em relação à mesma pessoa. Né? Acontece que o meu crédito venceu e você não pagou. Né? Você não pagou a dívida no prazo. Correu o prazo prescricional, né? No momento em que você não pagou, você violou um direito meu, lembram de toda a história. Né? Você violou um direito meu, começou a contar um prazo, surgiu para mim a pretensão, a possibilidade de propor uma ação, você começou
a lei determina um prazo para essa cobrança, esse prazo começou a ser contado, ele terminou e eu, credor, não propus a ação. Então, o meu crédito prescreveu, certo? Só que lembra da nossa história? Eu era credor em relação a você, mas você também era credor em relação a mim por conta de um outro negócio. O meu crédito prescreveu, mas o seu não. Né? E o seu, quando venceu, eu também não paguei, só que você cobrou judicialmente. Você entrou com uma ação judicial respeitando antes de terminar o prazo prescricional. Uma das possibilidades que surgiria para mim era pedir a compensação de crédito. Né? Porque você é credor meu, mas eu também sou credor seu. Acontece que, do mesmo modo que eu não posso cobrar o meu crédito judicialmente porque ele prescreveu, eu também não posso utilizar esse mesmo crédito prescrito como defesa para pedir a compensação. Porque tanto a possibilidade de eu propor a ação quanto a possibilidade de eu utilizar isso em defesa prescrevem no mesmo prazo. É o que está dizendo o 190. Prestem atenção no 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. Renúncia da prescrição significa desistência do direito de alegar prescrição, ok? Parênteses aí. Quem que pode alegar prescrição? Né? Então, pensem bem. Credor ou devedor? Né? Quem que alegaria? Olha, eu sou credor seu. Você não pagou no prazo, né? No vencimento. Surgiu para mim a possibilidade de propor uma ação. Eu tenho um prazo para fazer isso. Não fiz. Não propus ação. Propus a ação depois que prescreveu. Não é você, réu, devedor, que vai alegar a prescrição. Não é você que vai dizer para o juiz, ô juiz, o credor aí, o autor da ação, não pode cobrar essa dívida, porque está prescrita. Certo? Então, quem renuncia à prescrição, né, é o devedor, porque é ele que pode desistir do direito de alegar prescrição. Mas vamos entender essa renúncia. Então, essa renúncia da prescrição ela pode ser expressa ou tácita, ok? Expressa ou tácita. E só valerá sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Só vale a renúncia depois que já prescreveu. Prescrição se consumar quer dizer já passou todo o prazo de prescrição e, portanto, prescreveu, certo? Tácita, então pode ser expressa ou tácita. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Então vamos lá. A renúncia expressa, primeiro, em que momento que se pode renunciar? Voltando mais ao início ainda. Renúncia é a desistência do direito de alegar prescrição, certo? Então, vamos lá. Eu sou credor seu, você é devedor meu. Você deve para mim, tá? Você não pagou no vencimento a dívida. Surgiu para mim a pretensão. Ou seja, a partir daí eu posso propor uma ação judicial para cobrar esse meu crédito, certo? Até esse momento você não pode renunciar. Eu não propus a ação no prazo e, portanto, prescreveu. Ou seja, a prescrição se consumou. Pronto, a partir daí é que pode ocorrer renúncia. A partir daí é que você, devedor, pode renunciar à prescrição, certo? E como que isso pode ocorrer? De maneira expressa ou tácita. De maneira expressa é aquela que não deixa dúvida em que você expressamente abre mão do direito de alegar a prescrição. Né? Literalmente. A tácita, diz o próprio 191 lá na parte final, que a tácita ela ocorre quando acontecem fatos, a renúncia tácita, né? Quando acontecem fatos do interessado que são incompatíveis com a prescrição. Então, alguns exemplos. Pagar dívida prescrita. Você efetuar o pagamento de uma dívida que já prescreveu, né, você está certamente renunciando à prescrição, renunciando, abrindo mão do seu direito de alegar prescrição, porque você está pagando.
pagando uma dívida que já está prescrita. Realizar um acordo. Realizar um acordo é um fato compatível com a prescrição? Não, é incompatível. Né? Então, já prescreveu, eu não posso mais cobrar judicialmente e, mesmo assim, você, devedor, propõe um acordo para o pagamento. Né? Até se você resolve dar uma garantia, como eu pus aí, né, constituir garantia, também é outro fato incompatível com a prescrição. Então, tomem cuidado quando receberem, às vezes isso acontece, ou vocês ou os seus clientes, né, receberem aquela cartinha de cobrança. Analisem antes de responder, né, se a dívida está prescrita ou não. Né? Porque se a dívida estiver prescrita, e mesmo assim você realizar um acordo, ainda que seja para pagar 10 mil reais em 10 prestações em 10 mil prestações de R$ 1 cada uma, imagina que você propõe um acordo desse, né? Há quem sustente que até a proposta de um acordo já é um fato incompatível com a prescrição. E aí, neste momento, você estaria abrindo mão do seu direito de delegar a prescrição. Tá, professor, mas qual é a consequência disso? Reabre-se o prazo para a pessoa, para o credor, propor a ação em relação a você. Então, tomem cuidado aí antes de sair realizando o acordo. Analisem sempre se a dívida está prescrita ou não. Evidente que pode haver o interesse de pagar uma dívida prescrita. Né? Não estou dizendo e nem condenando isso. Né? Mas nem sempre esse interesse está presente. Né? Diz o artigo 192 que os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. O que significa isso? Significa que os prazos de prescrição são sempre fixados na lei, são aqueles fixados por lei. Né? As partes não podem majorar, aumentar o prazo ou reduzir ou diminuir o prazo de prescrição. Os prazos de prescrição são aqueles fixados na lei. Lembrem que isso é diferente lá na decadência. Na decadência são fixados na lei, mas também podem ser fixados pelas partes no contrato. Prescrição não, certo? Prescrição são sempre os prazos de prescrição são sempre fixados por lei, ok? Diz o 193 que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Isso significa que a prescrição pode ser alegada em qualquer instância, né? Em qualquer instância, até mesmo depois da contestação e talvez até pela primeira vez num recurso. Né? Então, é uma exceção àquela determinação de que toda matéria de defesa deve ser alegada na contestação. Né? A prescrição ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Então, vamos supor que a ação ocorreu no município X, né, em primeira instância, ninguém alegou prescrição, né, e aí, quando se foi fazer um recurso para o Tribunal de Justiça Estadual, se percebeu que estava prescrito, é possível alegar pela primeira vez no recurso. Tá? Atenção para o seguinte, essa alegação de prescrição não será possível quando se tratar, não é possível fazer pela primeira vez essa alegação de prescrição num recurso especial, que é aquele interposto lá para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e nem num recurso extraordinário, que é aquele recurso que vai para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. Né? E justamente porque os recursos que cabem, um dos requisitos, por exemplo, para esses recursos serem aceitos e apreciados nesses tribunais superiores lá de Brasília, STJ e STF, é o pré-questionamento da matéria. Então, tem que ter dito antes. Então, pode ser alegado em qualquer grau de jurisdição, ou seja, em qualquer instância. Primeira, segunda, depois da contestação, mesmo não tendo alegado em defesa, alega depois da contestação, lá no meio do andamento do processo. Não alegou em primeira instância, vai fazer um recurso, alega pela primeira vez no recurso, tudo bem. Mas só não pode pela primeira vez no recurso especial ou extraordinário, que são aqueles encaminhados respectivamente, endereçados respectivamente ao STJ ou ao STF. Tá?
Mais algumas regras gerais sobre prescrição. Olha só. O artigo 194 foi revogado. E é o que, se vocês consultarem os códigos de vocês, os vademecums de vocês, impressos, vocês perceberão que está escrito revogado. Mas observem que é importante analisar o texto revogado, porque dessa revogação se chega a uma conclusão. O texto revogado era o seguinte: o juiz não pode suprir de ofício a alegação de prescrição, salvo se favorecer a absolutamente incapaz. Esse artigo não existe mais, certo? Então, o juiz não pode suprir de ofício quer dizer sem ninguém pedir. O juiz não pode reconhecer a prescrição, né, decretar, reconhecer que ocorreu a prescrição, sem ninguém pedir isso para ele, certo? Esse era o texto do 194. Portanto, a que conclusão chegamos? Se esse texto do 194 foi revogado, né, então significa que agora o juiz pode sim conhecer de ofício da prescrição. O juiz pode, consultando os autos de um processo, de uma ação, né, observar que houve prescrição. E mesmo que ninguém tenha dito ou pedido isso para ele, ele pode, sem ninguém pedir, quer dizer, de ofício, né, suprir essa alegação de prescrição, ou seja, decretando, reconhecendo a ocorrência de prescrição, né? O artigo 195 diz o seguinte: os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. Então, olha só, os relativamente incapazes são assistidos, vocês já sabem disso, né? Já estudaram isso lá no início da parte geral do Código Civil, né? E as pessoas jurídicas também possuem representantes legais, certo? Imagina que um crédito de um relativamente incapaz, né? Que um relativamente incapaz tenha um crédito em relação a alguém, né? Esse alguém não paga, o devedor não paga, e o relativamente incapaz assistido por alguém, ou seja, o seu assistente, não toma as medidas judiciais cabíveis para cobrar esse crédito, e aí deixa prescrever, certo? Então, se isso ocorrer, o relativamente incapaz tem ação contra o seu assistente, é isso que está dizendo aí, né? Seja porque não propôs a ação e deixou prescrever, ou se teve algum prejuízo porque poderia alegar prescrição e não alegou, né? E aí acabou pagando uma dívida prescrita. São situações em que os relativamente incapazes, assim como as pessoas jurídicas, têm a ação, podem propor a ação para que os prejuízos sejam reparados em relação aos seus assistentes, no caso dos relativamente incapazes, e em relação aos representantes legais, no caso das pessoas jurídicas, certo? Mais um artigo. O 196 diz que a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a ocorrer contra o seu sucessor. Importante ressaltar aí que não corre contra o sucessor se ele for absolutamente incapaz. Nós veremos isso agora no artigo 198, inciso 1. Né? Até aproveitando, por que o 195, que é o artigo anterior que analisamos, não menciona os absolutamente incapazes? Menciona apenas os relativamente incapazes. Porque contra os absolutamente incapazes não corre prescrição, né? Nós veremos daqui a pouco, certo? Então, o que diz o 196? Que a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Um parênteses aí, para que não façam confusão. A prescrição corre contra quem? E em favor de quem? Vamos pensar um pouco? Então, eu tenho um crédito em relação a você. Você é meu devedor e eu sou seu credor. Tá? Você não pagou no vencimento. Portanto, surgiu para mim a possibilidade de propor uma ação. Tá? Começou a contar um prazo de prescrição. Certo? Então, a prescrição está sendo contada
O prazo de prescrição está sendo contado, contra quem? Contra o credor, porque a prescrição corre contra aquela pessoa que é prejudicada pela prescrição. Quem é o prejudicado pela prescrição? É o credor, certo? Então, a prescrição corre contra o credor. Vamos lá. Então, a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Imaginem que o meu pai seja credor seu, certo? Meu pai é credor seu, né? Você não paga no vencimento. Surgiu para o meu pai a possibilidade de propor uma ação e nesse momento também começou a contar um prazo de prescrição para ele propor essa ação, certo? Então a prescrição está correndo contra o meu pai, né? Está lá contando o prazo, ainda não prescreveu. Meu pai morre, meu pai falece, né? A prescrição iniciada contra ele continua a correr contra o seu sucessor, nesse caso seria o seu herdeiro. Então continua a correr contra a minha pessoa, né? Então, não para, não interrompe, não suspende, nada disso. Continua a correr contra o seu sucessor. Atenção, repito. O sucessor só não pode ser absolutamente incapaz, porque aí não vai correr prescrição contra ele. Tá? É importante, então, que a gente analise as causas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Quando eu estou falando de causas que impedem, suspendem ou interrompem, eu estou me referindo as causas que impedem, suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional, a contagem do prazo de prescrição. Existem causas, então, impeditivas, suspensivas e causas interruptivas, ok? Vejam a diferença entre elas, é importante que entendam isso. A causa, quando ocorre uma causa impeditiva, e nós veremos agora alguns exemplos, né? Quando ocorre uma causa impeditiva, quando você está na presença, né, de uma causa impeditiva, a contagem do prazo sequer tem início. Ela impede, o próprio nome está dizendo, ela impede o início da contagem do prazo de prescrição, certo? A causa suspensiva, na causa suspensiva, o prazo de prescrição já começou a ser contado, já teve início. Aí ocorre a causa suspensiva, que nós veremos alguns exemplos agora, né? Para de contar, suspende a contagem, né? Termina essa causa suspensiva, o prazo volta a ser contado de onde parou, né? Então, causa impeditiva, sequer tem início a contagem do prazo. Causa suspensiva, o prazo de prescrição tem início, ocorre a causa, ele para de ser contado, termina a causa suspensiva, ele volta a ser contado de onde parou. E na causa interruptiva, o prazo, a contagem tem início, né? Ocorre a causa interruptiva, e aí interrompe, para de contar o prazo, e ele recomeça do zero, ele é contado novamente por inteiro. Então, entendam essas diferenças de causas impeditivas, suspensivas e interruptivas. Né? Vejamos alguns exemplos sobre isso. Né? As causas que impedem ou suspendem a prescrição estão lá nos artigos 197 a 200 do Código, certo? E eis alguns exemplos. Olha só, diz o 197, não corre a prescrição, ou seja, não se conta prazo prescricional, certo? Entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal. Então, entre cônjuges, né? E aí dá para se aplicar também a questão da união estável, né? Não está escrito, mas penso ser possível essa interpretação. Então, entre companheiros, na constância da união estável, também está valendo esse artigo, também não corre prescrição, né? Então, olha lá, não corre prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Imagina que um cônjuge deva para outro, né? Pensa o seguinte, marido e mulher casaram pelo regime da comunhão parcial de bens, né? Vamos caricaturizar um pouco aqui para tentar facilitar o entendimento. Ela tinha um carro e ele também tinha um carro
um outro carro antes de casar. Como eles casaram pelo regime da comunhão parcial de bens, cada um continuou o dono exclusivo do seu carro. Certo? Tudo bem até agora? Né? Ele brigou com a esposa, né? O marido brigou com a esposa e, num ataque de raiva, pegou uma marreta, né? E, aliás, estou lembrando agora, isso não pensem que é tão caricaturizado assim, não, porque há pouco tempo foi objeto de notícia em rede nacional, né? Ele, num ataque de raiva, pegou uma marreta e bateu em todo o carro dela. Aquele carro que era só dela, que ela já tinha desde antes de casar, que pertencia somente a ela. Certo? Muito bem. Ele causou um dano, né, no patrimônio dela. Né? Nesse momento, surgiu para ela já é credora dele, porque ele diminuiu o patrimônio dela, desvalorizou. Né? Ela pode propor uma ação, ela surgiu para ela nesse momento uma pretensão de reparação civil. Né? Nós não veremos os prazos todos os prazos do Código Civil, mas já sabem que eles estão nos artigos 205 e 206, né? E lá no 206, né, parágrafo 3º, está dito que a pretensão de reparação civil prescreve em 3 anos. Então, ela tem 3 anos para propor uma ação para cobrar a reparação de dos danos causados no veículo dela pelo marido, certo? Ela já pode propor, ela é casada ainda, né? Vive na constância da sociedade conjugal. Ela já pode propor a ação? Sim, ela já pode propor a ação. Né? Mas o que ocorre aí é que ainda não começou a contagem do prazo prescricional. Certo? Ainda não sequer teve início aí a contagem do prazo prescricional. Né? Por quê? Porque não corre prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Imagine que 15 anos depois eles resolvem divorciar. E aí extingue a sociedade conjugal. Pronto. Agora começou a contar o prazo de 3 anos para ela cobrar aqueles danos causados quando ele teve um ataque de raiva 15 anos atrás. Né? Então, o que é importante que saiba? Que entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, não corre a prescrição. Observem que neste exemplo que eu dei, né, é exatamente a constituição a caracterização de uma causa impeditiva, né? Porque o prazo sequer teve início, não é verdade? Então, pensem comigo agora e vamos transformar essa mesma história, só que agora caracterizando uma causa suspensiva. E aí eu peço a atenção de vocês, porque algumas pessoas resolvem classificar categoricamente as hipóteses previstas nos artigos 197 até o 200, né, como sempre sendo impeditivas, sempre suspensivas, né? Em alguns casos até são, né? Mas esse que eu estou contando, por exemplo, não. Né? Imagina que os cônjuges, o marido e a mulher que eu mencionei, né? Eles estão ainda namorando. Né? E aí, durante o namoro, ele tem aquele ataque de raiva. Né? E resolve, com uma marreta, acabar com o carro dela. Certo? Destruir. Né? Amassou tudo. Né? Então, surgiu para ela a possibilidade de propor uma ação, e ela pode propor uma ação. Ela tem 3 anos para fazer isso. Né? Só que, 2 anos depois, eles casam. Né? Então, o que vai acontecer com o prazo prescricional? Hein? Ela pode propor ação ainda. Mas o que vai acontecer com o prazo prescricional? No momento lá do namoro, do noivado, da época de noivado, em que eles estavam namorando, né? E ele causou um dano a ela, surgiu para ela a possibilidade de cobrar judicialmente a reparação desses danos. Ela tem um prazo de 3 anos para fazer isso, certo? Depois de transcorridos 2 anos, e ela ainda não tinha entrado com ação, eles casam. Pronto, agora estão na constância da sociedade conjugal e são cônjuges. Né? Cônjuges na constância da sociedade conjugal. Né? O prazo de prescrição para de correr.
né? Neste caso, e durante toda a sociedade conjugal, não vai se contar o prazo prescricional, né? Vamos supor que daí 15 anos eles resolvam se divorciar, né? E ao se divorciar, extingue a sociedade conjugal, certo? Volta a correr aquele prazo prescricional que tinha tido início lá no namoro, né? Só que, neste caso, nesta nossa nova história, né, se trata de uma causa suspensiva, porque o prazo teve início, lembram? Lá na época do namoro, teve início, começou a contar um prazo prescricional para ela propor ação. Eles casaram, pronto, entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, não corre prescrição, né? Então parou de contar esse prazo, voltou a ser contado de onde parou, né? A partir do momento em que eles se divorciaram, tá? Outros exemplos, olha lá no 198 do Código Civil, diz assim, também não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Vocês já sabem que os incapazes elencados no artigo 3º são os absolutamente incapazes, tá? Então, não se conta prazo prescricional contra os incapazes de que trata o artigo 3º, né? Contra os absolutamente incapazes. Quando que volta a contar prazo contra eles? Quando eles atingirem a maioridade? Cuidado com as pegadinhas de concursos por aí. Não é quando atingir a maioridade, é quando eles se tornarem relativamente incapazes, né? Quando atingirem os 16 anos, né? Porque contra os relativamente incapazes, corre prescrição. Contra os absolutamente incapazes é que não corre. Então, lembra daquela história que meu pai tinha um crédito em relação a você? Né? Meu pai tinha um crédito em relação a você. Você não pagou na data do vencimento, surgiu para o meu pai a possibilidade de propor uma ação e começou a ser contado o prazo de prescrição, certo? Meu pai faleceu, né? Lembram do artigo que analisamos lá atrás? A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu herdeiro, certo? Então, teve início a contagem do prazo contra meu pai, né? Meu pai faleceu e o único herdeiro dele, imagine um absolutamente incapaz, alguém que tenha 14 anos, né? Que vai herdar esse crédito dele. Não vai... O prazo de prescrição, neste caso, vai se suspender, porque ele teve início contra meu pai. Agora, o herdeiro dele é um absolutamente incapaz, para de contar o prazo, né? Quando ele atingir 16 anos, recomeça a contagem de onde parou, tá? O inciso 2 do 198, mais um exemplo, diz que não corre a prescrição contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Então, imaginem que vamos voltar à nossa história do crédito. Eu sou credor seu, certo? Vamos inverter agora um pouco, eu estou muito credor. Você é credor meu, né? Você é o credor, eu sou o devedor, certo? Eu não paguei a dívida na data do vencimento. Né? Eu não paguei a dívida na data do vencimento. Surgiu para você a possibilidade de propor uma ação cobrando essa dívida, certo? Esse prazo está correndo. Começou a contar. Tá? E você tem um prazo, então, como eu disse, né, para propor essa ação. Vamos supor que essa dívida tenha vencido em julho agora. Em agosto, venceu em julho, eu não paguei. Em agosto, você, credor, é nomeado diplomata do Brasil na Itália, certo? Diplomata do Brasil na Itália. Então vamos lá, vamos ver se preenche, se encaixa no inciso 2. Ausente do país, em serviço público da União. Tem que ser serviço público e não pode ser serviço privado, particular, tá? Em serviço público da União. Pronto. Então, o prazo de prescrição que estava correndo contra você parou de ser contado.
né, só volta a ser contado quando você retornar definitivamente ao país. Isso significa, repito, que você não pode propor ação? Não, claro, você pode propor, só não está contando o prazo prescricional. Neste exemplo que eu dei, a causa é suspensiva, né, porque começou a contar, depois você foi para ser diplomata do Brasil na Itália, né, e neste momento ocorreu uma causa suspensiva, parou de contar e só recomeçará se você voltar definitivamente de lá e recomeçará de onde parou. Essa mesma história pode também gerar uma causa impeditiva da prescrição, da contagem da prescrição, né? Imagina que nós celebramos hoje, né, um contrato de empréstimo. Eu e você emprestou R$ 5.000 para mim, né? Eu tenho que lhe pagar em dezembro, certo? Os R$ 5.000. Então, nem venceu ainda. Se o prazo não está vencido, né, sequer tem início a contagem, porque sequer você pode propor uma ação, né? Nem venceu a dívida ainda, vai vencer lá em dezembro. Em agosto, em setembro, né, você, credor, é nomeado diplomata do Brasil na Itália. Né? Então você estará ausente do país em serviço público da União. Né? Até aí tudo bem, não tem nada de prescrição porque nem venceu ainda. Mas chega lá em dezembro, eu não pago. Eu não pago. Surge para você a possibilidade de propor uma ação, mas neste caso o prazo de prescrição sequer tem início. Sequer tem início a contagem do prazo de prescrição, porque você já se encontra ausente do país em serviço público da União. Já é uma causa agora impeditiva da contagem do prazo. As causas interruptivas estão no artigo 202 do Código Civil. Tá? E repito que quando ocorre a interrupção da prescrição, o prazo termina, né? A contagem é interrompida, né? E depois disso ele é contado novamente por inteiro do zero, certo? Então, alguns exemplos de causas interruptivas lá do 202. Olha o que diz o caput. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á. Então, só pode ocorrer uma vez a interrupção da prescrição. Tem algumas discussões sobre isso que a gente pode, inclusive, ver mais adiante. Por despacho do juiz, olha só, mesmo incompetente, ou seja, você tinha que propor ação em Botucatu e propôs em Bauru, certo? Então, o juízo é incompetente, mas mesmo assim ele despachou. Né? Ele deu um despacho ordenando a citação, como está aí no inciso 1. Citação ocorre quando o oficial leva ao conhecimento do réu na ação, né, que contra ele foi proposta uma ação, né, para que ele possa se defender. Então, ocorre a interrupção por despacho do juiz, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. A questão que surge aí é a seguinte: imagina que eu propus uma ação para cobrar uma dívida qualquer no último dia do prazo, certo? No último dia do prazo. E o juiz ordenou a citação, só que o fez bem depois que já tinha passado o prazo. Mas eu entrei com a ação dentro do prazo, eu propus a ação dentro do prazo. Né? É por isso que é importante ter atenção para esses artigos do CPC que eu menciono aí. Artigos 240, parágrafo 1º e 802, parágrafo único. Porque eles dizem o quê? Que quando ocorre a citação, né, os efeitos dessa citação retroagem à data da propositura da ação. Então, o que acontece é que o fato de eu ter proposto a ação dentro do prazo interrompe a prescrição. E a prescrição, neste caso, de uma ação judicial, né, é por isso que a ação judicial evita a prescrição. Né? Eu propus a ação dentro do prazo, né? O prazo não volta a ser contado enquanto o processo estiver em andamento. Né? Há aí a possibilidade
que alguns autores sustentam, e eu concordo, e já vem sendo reconhecido de maneira expressa, inclusive no CPC, né? De prescrição intercorrente, que é aquela prescrição que ocorre durante o processo. Imagina que ele fique parado o processo por culpa de uma das partes, por culpa do credor, né? O juiz determina, por exemplo, que ele recolha algo, que ele providencie algo e ele não faz, e ele fica parado por um tempo suficiente para que ocorra a prescrição durante o processo, né? Mas esse é outro assunto. O importante é que saibam, neste momento, que o despacho do juiz, né, interrompe a prescrição. E o despacho do juiz, quando ocorre a citação, que ordena a citação, né, retroage a data da propositura da ação. Então, por isso que o fato de você propor uma ação, mesmo que seja no último dia do prazo de prescrição, né, vai interromper a prescrição, mesmo assim, vai interromper a contagem. O protesto cambial também interrompe a prescrição. O protesto cambial você já deve ter ouvido, né? Vou protestar o seu cheque, vou protestar a duplicata porque você não pagou, etc. É aquele protesto que é feito extrajudicialmente, né? Lá no cartório de protestos, que é um serviço oficial, né? O serviço oficial do cartório de protestos, né? E aquele protesto a sua dívida é tornada pública naquele momento, né? Esse simples protesto, o simples fato de você levar lá, por exemplo, um cheque devolvido sem fundo, uma duplicata não paga nesse cartório, né, e ocorrer o protesto, vai interromper o prazo de prescrição. E aí, repito, hein, uma vez interrompido, recomeça do zero, ok? Um último exemplo no inciso 6, também interrompe a prescrição qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Gente, olha só, tomem cuidado ou orientem seus clientes para tomarem cuidado com o que vão dizer para os seus credores, né? Sabe aquele credor? E aqui estamos falando de interrupção da prescrição, né? Imagina que a dívida que eu tenho com você, né? Você é credor e eu sou devedor. Imagina que a dívida que eu tenho com você é de R$5.000 e imagina que o prazo de prescrição é de 10 anos, certo? De 10 anos, olha só, 10 anos. Eu não paguei no prazo, no vencimento, né? E você, então, agora pode propor uma ação judicial para cobrar o seu crédito, para cobrar essa dívida de mim, certo? Já percorreram 8 anos, 9 anos, e você ainda não propôs ação. Você tem 10 anos de prazo, e você ainda não propôs ação, certo? Aí, vamos utilizar expressões que de vez em quando a gente escuta por aí, né? Você chega, manda uma mensagem inbox para mim, né, no WhatsApp ou no Facebook ou um e-mail, né, dizendo assim, pô, professor, paga eu, vai, né? A gente não escuta isso de vez em quando, né? E eu respondo assim, também algo que se escuta muito, né? Devo, não nego, pago quando puder. Gente, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou me encaixando, eu, devedor, estou me encaixando nesse inciso 6 aí. Eu, extrajudicialmente, uma simples mensagem, né, estou reconhecendo o direito do meu credor. Devo, não nego, pago quando puder. É uma causa interruptiva da prescrição. Já tinham percorrido os 9 anos de contagem de prazo, faltava um só, né? E neste momento em que eu mandei esta mensagem, ocorreu a interrupção da prescrição e o prazo recomeça agora a ser contado do zero, certo? Então, cuidado com as mensagens por aí. Algumas regras gerais da decadência, né? Diz lá no artigo 207, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Atenção que está dito, salvo disposição legal em contrário, né? E existem disposições legais em contrário, né? Existem disposições legais lá no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, né? Mas aqui está dizendo que a regra é a seguinte, olha,
Sabe aquelas causas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição? Pois é, elas não impedem, não suspendem e nem interrompem a decadência. Essa é a regra. Mas pode haver disposição legal em contrário. E existe uma já no artigo seguinte. Olha o que diz o 208. Aplica-se à decadência o disposto nos artigos 195 e 198.1. O 195 é aquele que diz que o relativamente incapaz tem ação contra o seu assistente e a pessoa jurídica ação contra o seu representante legal, né? Para reparar os eventuais prejuízos causados por não ter alegado prescrição oportunamente, etc. Isso também se aplica à decadência. Mas o 198.1 estabelece que não corre prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Ou seja, não se conta prazo prescricional contra os incapazes, contra os absolutamente incapazes, né? Se esse 198.1 também se aplica à decadência, então também não corre decadência contra os absolutamente incapazes. Seguindo no 209, diz que é nula a renúncia à decadência fixada em lei, né? Percebam e lembram do que dissemos. O prazo de prescrição, os prazos de prescrição são sempre fixados por lei, sempre. Os prazos de decadência são fixados em lei ou também podem decorrer de um contrato, né, estabelecido entre as partes. O prazo de decadência pode ser fixado num contrato, né, em alguns casos, né? Então, o que está dizendo o 209 é que não se pode renunciar à decadência fixada numa lei, certo? O que gera já a conclusão de que se pode, então, renunciar à decadência fixada num contrato pelas partes, que é a chamada decadência convencional, tá? O artigo seguinte estabelece: deve o juiz de ofício, lembrem que de ofício quer dizer sem ninguém pedir, né? Ele faz por conta própria, deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Então, se o prazo de decadência está estabelecido na lei, o juiz, ao consultar os autos de um processo, detectar que já transcorreu o prazo de decadência, ele deve, de ofício, mesmo que ninguém tenha pedido para ele deve conhecer a decadência, reconhecer que a decadência ocorreu, tá? E por fim, se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação, né? Então, a decadência convencional, vejam só, a decadência, o prazo de decadência fixado numa lei, né, o juiz deve, de ofício, conhecer a decadência. Se a decadência for convencional, ou seja, que decorreu de uma convenção entre as partes, de um acordo, se a decadência estiver prevista num contrato, né, o juiz não pode conhecer de ofício, não pode suprir a alegação. Se ninguém alegar, ele não pode dizer que ocorreu a decadência, tá? Surge uma questão aí, olha lá. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição. Isso também ocorria com a prescrição, ocorre com a prescrição. Lembra que pode alegar em qualquer grau de jurisdição, após a defesa, etc., né? A questão que surge, que não está claro no Código, é se a decadência fixada em lei também pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Não está claro isso aí, né? Há o entendimento de que a decadência fixada em lei também pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, e eu concordo com esse entendimento, tá? Ela só não pode, a decadência convencional não pode ser suprida de ofício pelo juiz, ou seja, o juiz não pode suprir a alegação de decadência quando se tratar de um prazo de decadência, né, fixado num contrato pelas partes. É isso, pessoal. Eis algumas regras sobre prescrição e decadência.